Capítulo 21. As perseguições contra os protestantes franceses no sul da França, durante os anos 1814 e 1820. A perseguição nesta parte protestante da França prosseguiu com poucas interrupções desde a revogação do Edito de Nantes, por Luís XIV, até um período muito breve antes do começo da Revolução Francesa. No ano 1785, o Sr. Rebaut St. Etienne e o célebre Senhor de Lafayette foram as primeiras pessoas em interessar-se ante a corte de Luís XVI para eliminar o açoite da perseguição contra esta sofredora gente, os habitantes do sul da França. Tal era a oposição de parte dos católicos e dos cortesãos, que não foi até o final do ano 1790 que os protestantes se viram livres de seus alarmes. Antes disto, os católicos, em particular em Nimes, tinham recorrido às armas. Nimes apresentara um terrível espetáculo. Homens armados correndo por todas partes da cidade, disparando desde as esquinas, e atacando a todos os que encontravam, com espadas e foices. Um homem chamado Astuc foi ferido e lançado no aqueduto. Baldon caiu sob os repetidos golpes de baionetas e sabres, e seu corpo foi lançado também na água. Boucher, um jovem de somente 17 anos de idade, foi morto de um disparo enquanto olhava desde sua janela. 3 eleitores foram feridos, um deles de consideração. Outro eleitor foi ferido, e outro escapou da morte, declarando várias vezes que era católico. Um terceiro recebeu 3 feridas de sabre, e foi levado à sua casa terrivelmente mutilado. Os cidadãos que fugiam eram detidos pelos católicos nos caminhos, e obrigados a dar prova de sua religião antes de conceder-lhes a vida. O senhor e a senhora Vogue estavam em sua casa de campo que os fanáticos forçaram, e mataram a ambos, destruindo sua vivenda. Blacher, um protestante de 60 anos, foi despedaçado com uma foice. Ao jovem Pierre, que levava alimentos para seu irmão, lhe perguntaram: católico ou protestante? Ao responder protestante, um daqueles monstros disparou contra o menino, que caiu. Um dos companheiros do assassino disse: igual poderias ter matado um cordeiro. Jurei, repuso outro, matará 4 protestantes como minha parte, e este contará como um deles. Contudo, como estas atrocidades levaram as tropas a unir-se em defesa do povo, caiu uma terrível vingança sobre o partido católico que tinha tomado as armas, o qual, junto com outras circunstâncias, como a tolerância exercida por Napoleão Bonaparte, os refriou totalmente até o ano 1814, quando o inesperado retorno do antigo regime voltou a uni-lo sob as antigas bandeiras. A chegada do rei Luís XVIII a Paris. Esta chegada se soube em Nimes o 13 de abril de 1814. 15 minutos depois, via-se por todas partes a divisa branca, ondeava a bandeira branca nos edifícios públicos, nos esplêndidos monumentos da antiguidade, e inclusive na Torre de Mange, fora das muralhas da cidade. Os protestantes, cujo comércio tinha sofrido durante a guerra, estiveram entre os primeiros em unir-se ao regozijo geral, e em enviar sua adesão ao Senado, e ao corpo legislativo, e vários dos departamentos protestantes enviaram mensagens ao trono, mas desafortunadamente o senhor Froment estava de novo em Nimes naquele tempo, com muitos fanáticos dispostos a segui-lo, e a cegueira e a fúria do século XVI rapidamente tomaram o lugar da filantropia do século XIX. De imediato se traçou uma linha de distinção entre pessoas de diferentes persuasões religiosas. O espírito da antiga Igreja Católica era novamente o de regular a parte que cada um deveria ter de estima e de seguridade. A diferença de religião iria agora a governá-lo tudo. E inclusive os criados católicos que tinham servido a protestantes com zelo e afeto começaram a descuidar seus deveres ou a executá-los com falta de vontade e hostilidade. Nos festejos e espetáculos dados à conta do erário público, se usou a ausência dos protestantes para acusá-los de deslealdade. E em meio de clamores de Vive le Roi se ouviram os clamores dissonantes de Abbas le Maire e abaixo o alcaide.
O Sr. Castleton era protestante. Apareceu em público com o prefeito Roland, que era católico, e o expulsaram a pontapés, e a gente disse que devia renunciar a seu cargo. Os fanáticos de Nimes lograram inclusive que se apresentasse uma mensagem ao rei, na que diziam que na França somente devia haver um Deus, o rei e uma fé. Nisto foram imitados pelos católicos de várias cidades. A história do Menino de Prata. Para este tempo, o Sr. Baron, conselheiro do Tribunal Real de Nimes, adotou planos de dedicar a Deus o Menino de Prata, se a duquesa de Angulema dava a um príncipe à França. Este projeto foi adotado como um voto religioso público, que era tema de conversação em público e em privado, enquanto que várias pessoas, com a imaginação acendida por este projeto, corriam pelas ruas gritando "Vivente les Bourbons, vivam os Bourbons!". Como consequência deste desenfreio supersticioso, se diz que em Alais se aconselhou e instigou as mulheres para que envenenassem seus maridos protestantes, e afinal se encontrou conveniente acusá-los de crimes políticos. Já não podiam aparecer em público sem serem insultados e injuriados. Quando a plebe se encontrava com protestantes, os tomavam e dançavam em volta deles com um bárbaro regozijo, e em meio de repetidos gritos de Vive le Roi cantavam versos cujo sentido era: nos lavaremos as mãos em sangue protestante, e faremos morcelas com o sangue dos filhos de Calvino. Os cidadãos que saiam a passear buscando ar e frescor fora das ruas fechadas e sujas eram afugentados com gritos de Vive le Roi, como se aqueles gritos pudessem justificar todos seus excessos. Se os protestantes faziam referência ao estatuto, lhes asseguravam sem voltas que de nada lhes serviria, e que somente tinha conseguido assegurar mais sua efetiva destruição. Ouviu-se a pessoas de categoria dizer em público: deve matar-se a todos os huguenotes. Desta vez se deve matar a seus filhos, para que não sobre ninguém desta maldita ralé. É verdade, contudo, que não eram assassinados, senão tratados com crueldade. As crianças protestantes não podiam já misturar-se nos jogos com as católicas, e nem sequer lhes era permitido aparecer sem seus pais. Quando escurecia, as famílias se encerravam em seus aposentos, porém inclusive então se lançavam pedras contra as janelas. Quando se levantavam pela manhã, não era fora do comum encontrar dezenas de forcas em suas portas ou paredes. E nas ruas os católicos aferravam cordas já ensaboadas diante de seus olhos, apontando os instrumentos com os que esperavam e tramavam acabar com eles. Se passavam de uns a outros pequenas forcas ou modelos das mesmas, e um homem que vivia diante de um destes pastores exibia um destes modelos em sua janela, e fazia sinais bem significativos quando o ministro passava. Também penduraram numa encruzilhada de caminhos públicos uma figura representando um predicador protestante, e cantavam os mais atrozes cânticos embaixo de suas janelas. Para o final do carnaval tinha-se inclusive formado planos de realizar uma caricatura de 4 ministros do lugar, e queimá-los em efígie. Porém isto foi impedido pelo alcaide de Nimes, que era protestante. Uma terrível canção foi apresentada ao prefeito, na língua da região, com uma tradução falsa, e impressa com sua aprovação, e teve muita aceitação antes que ele percebesse o erro ao que tinha sido induzido. O 63º Regimento de Linha foi publicamente censurado e vaiado por ter protegido os protestantes em cumprimento das ordens recebidas. De fato, os protestantes pareciam ovelhas destinadas ao matadouro. As armas católicas em Belcaire. Em maio de 1815, muitas pessoas de Nimes pediram uma associação federativa similar à de Lyon, Grenoble, Paris, Avignon e Montpellier, mas esta federação acabou aqui após a efêmera e ilusória existência de 14 dias. Enquanto isso, um grande partido de zelotes católicos tinha se armado em Belcaire, e prontamente levaram suas patrulhas tão perto das muralhas de Nimes que alarmaram os habitantes.
Estes católicos pediram ajuda aos ingleses que se encontravam atracados no porto de Marselha, e obtiveram a doação de 1000 mosquetes, 10.000 cartuchos, etc. Contudo, o general Gilles foi logo enviado contra estes guerrilheiros, impedindo-lhes de chegar a maiores ações, concedendo-lhes um armistício. Não obstante, quando Luís XVIII houve voltado a Paris, após o final do reinado de Napoleão de 100 dias, e pareceram estabelecer-se a paz e diminuir os espíritos partidários, inclusive em Nimes, bandos de Belcaire se uniram a Trestaillon nesta cidade, para cumprir a vingança premeditada durante tanto tempo. O general Gilles tinha deixado o departamento fazia já vários dias. As tropas que deixou atrás de si tinham assumido a divisa branca, e esperavam novas ordens, enquanto que os novos comissionados tinham somente de proclamar o cesse das hostilidades e o total estabelecimento da autoridade real. Foi em vão. Não apareceram comissionados, não chegaram despachos para acalmar e regular a mente do público. Porém para a tarde entrou na cidade a vanguarda dos bandidos, que ascendia a várias centenas, indesejados mas sem que ninguém se opusesse a eles. Enquanto marchavam sem ordem nem disciplina, cobertos com roupas ou farrapos multicores, enfeitados com divisas, não brancas, senão brancas e verdes, armados com mosquetes, sabres, forcas, pistolas e foices, bêbados e manchados do sangue dos protestantes que tinham encontrado pelo caminho, apresentavam um aspecto do mais repulsivo e pavoroso. Na praça aberta diante dos quartéis, se uniram a estes bandidos o populacho armado da cidade, encabeçados por Jacques Dupont, comumente chamado Trestaillon. Para poupar derramamentos de sangue, a guarnição de uns 500 homens consentiu em capitular, e saiu abatida e indefesa. Porém apenas tinha passado uns 50, a gentalha começou a disparar a discrição contra suas confiadas vítimas, totalmente carentes de proteção. Quase todos morreram ou foram feridos, mas uma quantidade muito pequena puderam voltar a entrar no pátio antes que fechassem de novo os portões da guarnição. Matança e saqueio em Nimes. Nimes exibia agora uma cena do mais terrível de ultraje e carnificina, embora muitos dos protestantes tinham fugido a Convenes e a Gardonec. As casas de campo dos senhores Rey, Guiret e outras tinham sido saqueadas, e os habitantes tratados com uma barbárie desapiedada. 2 partidos tinham saciado suas sacrílegas inclinações na granja de Madame Frat. O primeiro, após comer, beber e quebrar a mobília, anunciou a chegada de seus camaradas, em comparação dos quais, disseram, eles seriam considerados misericordiosos. Restaram 3 homens e uma anciã naquele lugar. Ao verem chegar a segunda companhia, 2 dos homens fugiram. És católica? Lhe perguntaram 2 dos bandidos à anciã. Sim. Então, recita o Pater Ave. Aterrorizada como estava, ela vacilou, e no instante lhe deram uma pancada com a culatra do mosquete. Ao voltar em si, fugiu da casa, mas se encontrou com Ladet, o velho mordomo, que trazia uma salada que seus atacantes tinham-lhe ordenado preparar. Em vão tratou de persuadi-lo para que fugisse. És protestante? Lhe perguntaram. Sim. Descarregando-lhe um mosquete acima, caiu ferido, porém não morto. Para consumar sua obra, aqueles monstros acenderam um fogo com palha e tábuas, lançaram sua vítima ainda viva nas chamas, e a deixaram morrer nas mais atrozes agonias. Depois comeram a salada, a omelete, etc. No dia seguinte, alguns trabalhadores, vendo a casa aberta e abandonada, entraram e descobriram o corpo meio consumido de Ladet. O prefeito de Gard, o senhor Darbaud de Jouques, tratando de paliar os crimes dos católicos, teve a audácia de afirmar que Ladet era católico. Mas isto foi contradito publicamente por 2 dos pastores de Nimes. Outra partida cometeu um terrível assassinato em St. Césaire, matando a Humbert Laplume, marido de Susan Chivas. O encontraram ao voltar de trabalhar nos campos.
O líder lhe prometeu perdoar-lhe a vida, mas insistiu em que devia levá-lo ao cárcere de Nimes. Vendo, contudo, que os da partida estavam decididos a matá-lo, assumiu seu caráter natural, e sendo um homem forte e corajoso, adiantou-se e exclamou: Vós sois bandidos! Fogo! 4 deles dispararam e ele caiu, porém não morto. E enquanto estava ainda com vida lhe mutilaram o corpo. Depois, passando uma corda em sua volta, o arrastaram, amarrado a um canhão do qual tinham se apoderado. Não foi até depois de 8 dias que seus parentes souberam de sua morte. 5 pessoas da família de Chivas, todos eles casados e pais de família, foram mortos no curso de poucos dias. O desalmado tratamento das mulheres, nesta perseguição de Nimes, foi de tal natureza que teria ofendido a qualquer selvagem que tiver sabido disso. As viúvas Rivet e Bernard foram obrigadas a entregarem enormes quantidades de dinheiro. A casa da senhora Lecointe foi devastada, e seus bens, destruídos. A senhora F. de Dier viu sua morada saqueada e quase arrasada até o nível da terra. Uma partida destes fanáticos visitou a viúva Perrin, que morava numa pequena granja nos Cataventos. Após cometer todo tipo de devastações, atacaram inclusive o Campo Santo, que continha os mortos da família. Tiraram os ataúdes e espalharam o conteúdo por campos limítrofes. Em vão recolheu esta ultrajada viúva os ossos de seus antepassados para voltar a colocá-los em seu lugar. De novo os exumaram. Finalmente, depois de várias inúteis tentativas, ficaram espalhados na superfície dos campos. Decreto régio em favor dos perseguidos. Por fim foi recebido em Nimes o decreto de Luís XVIII, que anulava todos os poderes extraordinários conferidos tanto pelo rei, pelos príncipes, ou agentes subordinados, e as leis seriam agora administradas pelos órgãos regulares, e chegou um novo prefeito para pô-las em vigor. Porém, apesar das proclamações, a obra de destruição, detida por um momento, não foi abandonada, senão que logo foi retomada com renovada força e efeito. O 30 de julho, Jacques Combe, pai de família, foi morto por alguns da Guarda Nacional de Russell, e o crime foi tão público que o comandante da partida devolveu à família o livro de notas de bolso, e os papéis do falecido. No dia seguinte multidões amotinadas encheram a cidade e os subúrbios, ameaçando os coitados aldeões, e o 1º de agosto os mataram sem oposição. Ao meio-dia daquele mesmo dia, 6 homens armados, encabeçados por Trupeme, o açougueiro, rodearam a casa de Monot, um marceneiro. 2 da partida, que eram ferreiros, tinham estado trabalhando na casa o dia anterior, e tinha visto um protestante que se havia refugiado ali, o Sr. Bouillon, que tinha sido tenente do exército, e que estava retirado com uma pensão. Era homem de excelente caráter, pacífico e inofensivo, e nunca tinha servido o imperador Napoleão. Precisaram apontá-lo a Trupeme, quem não o conhecia, enquanto partilhava seu frugal desjejum com a família. Trupeme lhe ordenou que fosse com ele, agregando: "Teu amigo Salcine já está no outro mundo." Trupeme o colocou no meio da tropa, e ardilosamente lhe ordenou que gritasse "Vive l'Impereur", o qual recusou, agregando que nunca havia servido o imperador. Em vão as mulheres e as crianças da casa intercederam por sua vida, enaltecendo suas gentis e virtuosas qualidades. Foi levado à esplanada e tiroteado, primeiro por Trupeme, e depois pelo resto. Várias pessoas se aproximaram, atraídas pelo barulho de disparos, mas foram ameaçadas com uma sorte similar. Depois de um certo tempo os bandidos foram embora, ao grito de "Vive le roi!". Algumas mulheres se encontravam entre eles, e ao ver uma delas dolorida, disse-lhe Trupeme: "Hoje matei 7, e tu, se dizeres uma palavra, serás a 8ª." Pierre Colbert, um tecelão, foi arrancado de seu telar por um bando armado, e morto de um tiro em sua própria porta. Sua filha mais velha foi abatida com a culatra de um mosquete. E mantiveram um punhal junto ao peito de sua mulher enquanto os bandidos saqueavam sua vivenda.
Poirault, vendedor de sedas, foi literalmente despedaçado em presença de uma grande multidão e em meio dos impotentes temores e lágrimas de sua mulher e de seus 4 pequenos filhos. Os assassinos somente deixaram o cadáver para voltar à casa de Hérault e apoderar-se de tudo quanto fosse de valor. O número de assassinatos naquele dia não pode determinar-se. Uma pessoa viu 6 cadáveres no Courneuf e 9 foram levados ao hospital. Se algum tempo depois os assassinatos ficaram menos frequentes por alguns dias, o saqueio e as contribuições obrigatórias foram impostos ativamente. O Sr. Salidombro foi despojado, em várias visitas, de 7.000 francos. Numa ocasião, quando alegou os grandes sacrifícios que tinha feito, o bandido lhe disse, apontando para seu cachimbo: "Olha, porei fogo à tua casa com isso, e com isto", agregou, brandindo uma espada, "acabarei contigo." Ante estes argumentos, não cabia discussão nenhuma. O Sr. Fellini, fabricante de sedas, foi despojado de 32.000 francos ouro, 3.000 francos prata, e vários rolos de seda. Os pequenos lojistas estavam continuamente expostos a visitas e exigências de provisões, de tecidos, ou de qualquer coisa que vendessem. E as mesmas casas que incendiavam as casas dos ricos e destrocavam as vides dos agricultores, destrocavam os telares do tecelão, e roubavam as ferramentas do artesão. A desolação reinava no santuário e na cidade. As bandas armadas, em lugar de reduzir-se, aumentavam. Os fugitivos, em lugar de voltar, recebiam constantes sobressaltos, e os amigos que lhes davam refúgio eram considerados rebeldes. Os protestantes que ficaram foram privados de todos seus direitos civis e religiosos, e até os advogados e xerifes tomaram a resolução de excluir a todos os da pretendida religião reformada de seus corpos. Os que estavam empregados na venda de fumo perderam suas licenças. Os diáconos protestantes encarregados dos pobres foram todos espalhados. De 5 pastores somente sobraram 2. Um deles se viu obrigado a mudar de residência, e somente podia aventurar-se a ministrar os consolos da religião ou a executar suas funções de ministro sob o manto da noite. Não satisfeitos com estes tipos de tormentos, publicações caluniosas e escarnecedoras acusaram os protestantes de levantar a proscrita bandeira das comunas e de invocar o caído Napoleão, e naturalmente como sendo indignos da proteção das leis e do favor do monarca. Depois disso, centenas deles foram arrastados ao cárcere sem sequer uma única palavra escrita. E embora um diário oficial, levando o título de Journal du Garde, foi estabelecido por 5 meses, enquanto esteve influenciado pelo prefeito, o alcaide e outros funcionários, a palavra estatuto não foi mencionada uma única vez nele. Ao contrário, um de seus primeiros números descreveu os sofredores protestantes como crocodilos, que somente choram de ira e lamentando que não tenham mais vítimas para devorar. Como pessoas que tinham ultrapassado Danton, a Marat e a Robespierre em fazer o mal, e que tinha prostituído suas filhas à guarnição para ganhá-la para Napoleão. Um extrato deste artigo, impresso com a coroa e as armas dos Borbones, foi vozeado nas ruas, e seu vendedor ia enfeitado com a medalha da polícia. Petição dos refugiados protestantes. A estas repreensões é oportuno opor a petição que os refugiados protestantes em Paris apresentaram a Luís XVIII em favor de seus irmãos de Nimes. Colocamos a vossos pés, Sire, nossos agudos sofrimentos. Em vosso nome são degolados nossos concidadãos, e suas propriedades são devastadas. Aldeões enganados, em pretendida obediência a vossas ordens, se reuniram sob as ordens de um comissionado designado por vosso augusto sobrinho. Embora estavam prestes para atacar-nos, foram recebidos com seguridades de paz. O 15 de julho de 1815 soubemos da chegada de Vossa Majestade a Paris, e a bandeira branda ondeou de imediato em nossos edifícios. A tranquilidade pública não tinha sido perturbada, quando entraram camponeses armados.
A guarnição capitulou, mas foram assaltados ao retirar-se, e foram mortos quase todos. Nossa Guarda Nacional foi desarmada, a cidade ficou lotada de estranhos, e as casas dos principais habitantes, que professam a religião reformada, foram atacadas e saqueadas. Acompanhamos a lista. O terror tem feito fugir de nossa cidade os mais respeitáveis cidadãos. Vossa Majestade tem sido enganada se não colocaram diante de vos a imagem dos horrores que transformam em deserto vossa boa cidade de Nimes. De contínuo tem lugar proscrições e arrestos, e a verdadeira e única causa é a diferença de opiniões religiosas. Os caluniados protestantes são os defensores do trono. Vosso sobrinho tem visto a nossos filhos sob suas bandeiras. Nossas fortunas têm sido colocadas em suas mãos. Atacados sem razão, os protestantes não deram, nem sequer por uma justa resistência, o fatal pretexto à calúnia de parte de seus inimigos. Salvai-nos, Sire. Apagai a chama da guerra civil. Uma única ação de vossa vontade restaurará a existência política a uma cidade interessante por sua população e por seus produtos. Demandai conta de sua conduta aos líderes que trouxeram tais desgraças sobre nós. Colocamos ante vossos olhos todos os documentos que nos chegaram. O temor paralisa os corações e apaga as queixas de nossos concidadãos. Colocados numa situação mais segura, nos aventuramos a levantar nossa voz em favor deles, etc., etc. Monstruosos ultrajes contra as mulheres. Em Nimes é coisa bem sabida que as mulheres lavam suas roupas bem nas fontes, bem nas ribeiras dos rios. Existe um grande lavadouro perto da fonte, onde se podem ver muitas mulheres por dia, ajoelhadas na borda da água, batendo suas roupas com pesadas pás de madeira em forma de raquetes. Este lugar chegou a ser o cenário das práticas mais vergonhosas e indecentes. A canalha católica virava as anáguas das mulheres por acima de suas cabeças, e as amarrava de maneira que ficassem expostas e submetidas a uma nova classe de tormento. Porque, colocando pregos na madeira das paletas de lavar em forma de flor de lis, as batiam até que manava sangue de seus corpos e seus gritos desgarravam o ar. Frequentemente se pedia a morte como fim deste ignominioso castigo, que era recusada com maligno regozijo. Para levar este ultraje até seu maior grau possível, se empregou esta tortura contra algumas que estavam grávidas. A escandalosa natureza destes ultrajes impedia a muitas das que o haviam sofrido fazê-lo público, e especialmente relatar suas circunstâncias mais agravantes. Tenho visto, disse o Sr. Duran, a um advogado católico acompanhando os assassinos de Bourgade, armar uma batedora com aguçados pregos em forma de flor de lis. Os vi levantar os vestidos das mulheres, e aplicar-lhes a seus corpos ensanguentados estas batedoras, com fortes pancadas, as que deram um nome que minha pluma recusa registrar. Nada podia detê-los, nem os clamores das atormentadas mulheres, a efusão de sangue, os murmúrios da indignação suprimidos pelo temor. Os cirurgiões que atenderam as mulheres que morreram podem testemunhar, pelas marcas de suas feridas, que agonias devem ter suportado. Isto, por terrível que pareça, é, contudo, estritamente verdadeiro. Não obstante, durante o progresso destes horrores e destas obscenidades, tão desonrosas para a França e a religião católica, os agentes do governo tinham poderosas forças a seu mando, com as quais, se empregadas retamente, teriam podido restaurar a tranquilidade. Contudo, prosseguiram os assassinatos e os roubos, que foram tolerados pelos magistrados católicos, com bem poucas exceções. É verdade que as autoridades administrativas usaram palavras em suas proclamações, etc., mas nunca exerceram ações para deter as atrocidades dos perseguidores, que declararam desavergonhadamente que o dia 24, o aniversário de São Bartolomeu, tinham a intenção de fazer uma matança geral.
Os membros da Igreja Reformada se encheram de terror, e em lugar de tomar parte na eleição de deputados, estiveram ocupados como puderam para prover a sua seguridade pessoal, ultrajes cometidos aos povos, etc. Deixamos Nimes agora para examinar a conduta dos perseguidores na região das redondezas. Depois do restabelecimento do governo monárquico, as autoridades locais se distinguiram por seu zelo e diligência em apoiar seus patronos, e sob os pretextos de rebelião, ocultação de armas, descumprimento dos pagos de contribuições, etc., se permitiu às tropas, à Guarda Nacional e ao populacho armado saquear, arrestar e assassinar a pacíficos cidadãos, não meramente com impunidade, senão que alento e aprovação. No povo de Milhaud, perto de Nimes, se obrigou frequentemente aos habitantes a pagarem grandes sumas para evitarem ser saqueados. Não obstante, isto não valeu de nada em casa de Madame Teuron. O domingo 16 de julho foram devastadas sua casa e propriedades. Levaram ou destruíram seus valiosos móveis, queimaram a palha e a madeira, e exumaram o corpo de um menino, enterrado no jardim, e o arrastaram em volta de um fogo acendido pela gentalha. Foi com grande dificuldade que a senhora Pelon escapou com vida. O senhor Picherol, outro protestante, tinha ocultado alguns de seus bens em casa de um vizinho católico. Atacaram sua casa, e embora respeitaram todas as propriedades do último, as de seu amigo foram saqueadas e destruídas. No mesmo povoado, um dos da partida, duvidando de se o senhor Hermet, um alfaiate, era o homem a ele qual buscavam, perguntaram: "Tu és protestante?" Ao reconhecê-lo, disseram: "Muito bem." E o assassinaram ali mesmo. No cantão de Valverte, onde havia uma igreja consistorial, extorquiram 80.000 francos. Nas comunas de Belvoisin e Generat, com um punhado de libertinos cometeram excessos similares, sob o olhar do alcaide e aos gritos de Vive le Roi. St. Gilles foi cenário das iniquidades mais desalmadas. Os protestantes, os mais ricos dos habitantes, foram desarmados, enquanto suas casas eram saqueadas. Apelaram ao alcaide, porém este riu e foi embora. Este oficial tinha à sua disposição uma guarda nacional de várias centenas de homens, organizada sob suas próprias ordens. Seria fatigoso ler a lista dos crimes que tiveram lugar durante muitos meses. Em Clavissot, o alcaide proibiu aos protestantes a prática de cantar os salmos, coisa que se costumava celebrar no templo, para que, como disse, não se ofendesse nem perturbasse os católicos. Em Sommieres, a uns 15 quilômetros de Nimes, os católicos fizeram uma esplêndida procissão através da população, que continua até o pôr do sol, e foi seguida pelo saqueio dos protestantes. Ao chegar tropas forasteiras a Sommieres, recomeçou a pretendida busca de armas. Obrigava-se aos que não possuíam mosquetes a comprá-los, com o propósito de que os rendessem, e apostavam soldados em suas casas a 6 francos diários até que entregassem os artigos pedidos. A igreja protestante, que tinha sido fechada, foi convertida em quartel para os austríacos. Depois de ter estado suspendido durante 6 meses o serviço divino em Nimes, a igreja, chamada Templo pelos protestantes, foi reaberta, e se celebrou o culto público na manhã do 24 de dezembro. Ao examinar o campanário, se descobriu que alguém tinha roubado a vara central do sino. Ao aproximar-se a hora do serviço, se reuniram vários homens, mulheres e crianças ante a casa do senhor Ribot, o pastor, e ameaçaram com impedir o culto. Quando chegou a hora, dirigindo-se ele para a igreja, foi rodeado. Lançaram-lhe os mais terríveis gritos. Algumas mulheres o aferraram pelo colarinho da camisa. Porém nada pôde perturbar sua firmeza nem excitar sua impaciência. Entrou na casa de oração e subiu ao púlpito. Jogaram pedras dentro e caíram entre os adoradores. Contudo, a congregação permaneceu tranquila e atenta, e o serviço continuou entre ruídos, ameaças e insultos.
Ao saírem, muitos teriam sido mortos se não fosse sido pelos caçadores da guarnição, que os protegeram honrosa e zelosamente. Pouco depois o Sr. Ribot recebeu a seguinte carta do capitão dos caçadores. 2 de janeiro, 1816. Lamento profundamente os prejuízos dos católicos contra os protestantes, dos quais dizem que não amam o rei. Segui agindo como o tendes feito até agora, e o tempo e vossa conduta contradirão os católicos. Se tiver lugar um tumulto similar ao do sábado, informai-me. Conservo meus informes destes fatos, e se os agitadores resultam incorrigíveis, e esquecem o que devem a um melhor dos reis e ao estatuto, cumprirei com meu dever e informarei o governo de suas atuações. Adeus, querido senhor. Dai ao consistório seguridades de minha estima, e dos sentimentos que abrigo acerca da moderação com que afrontaram as provocações dos malvados de Somieres. Tenho a honra de saudar-vos com respeito. Suvaldeline. Este pastor recebeu outra carta Deus Marquês de Montlord, o 6 de janeiro, para alentá-lo a unir-se com todos os bons homens que creem em Deus para obter o castigo dos assassinos, bandidos e perturbadores da paz pública, e a ler publicamente as instruções que tinha recebido do governo a este efeito. Apesar disto, o 20 de janeiro de 1816, quando se celebrou o serviço de comemoração da morte de Luís XVI, formando-se uma procissão, os guardas nacionais dispararam contra a bandeira branca pendurada nas janelas dos protestantes, e terminaram o dia saqueando-os. Na comuna de Angargues, as coisas estavam ainda piores. E na de Fontanes, desde a entrada do rei em 1815, os católicos quebrantaram todos os compromissos com os protestantes. De dia os chegavam, e de noite forçavam suas portas, ou as marcavam com giz para serem saqueadas ou queimadas. St. Mamet foi repetidamente visitada por estes saqueios, e em Montreal, em data tão tardia como o 16 de junho de 1816, os protestantes foram atacados, espancados e encarcerados por ousar celebrar o regresso de um rei que tinha jurado preservar a liberdade de religião e manter o estatuto. Relato adicional das ações dos católicos em Nimes. Os excessos perpetrados no campo não parecem ter desviado em absoluto de Nimes a atenção de seus perseguidores. Outubro de 1815 começou sem melhora alguma nos princípios ou medidas do governo, e isto foi seguido por uma presunção correspondente por parte do povo. Várias casas no bairro St. Charles foram saqueadas, e suas ruínas queimadas nas ruas entre cânticos, danças e gritos de Vive le Roi. Apareceu o alcaide, porém a multidão pretendeu não conhecê-lo, e quando se atreveu a repreendi-los, lhe disseram que sua presença era desnecessária, e que podia retirar-se. Durante o 16 de outubro, todos os preparativos pareciam anunciar uma noite de carnificina. Circularam de maneira regular e confiada ordens para reunir-se e senhas secretas para o ataque. Trestaillon passou revista a seus sequazes, e os urgiu a perpetrarem seus crimes, tendo com um destes malvados o seguinte diálogo: Sequaz, se todos os protestantes, sem exceção, devem ser mortos, me unirei a isso contente. Mas como me tens enganado tantas vezes, não me mexerei a não ser que devam morrer todos. Trestaillon, pois então vem comigo, porque desta vez não escapará ninguém. Este horrendo propósito teria sido executado se não tiver sido pelo general Lagarde, comandante do departamento. Não foi senão até às 10 da noite que percebeu o perigo. Então viu que não podia perder sequer um momento. As multidões estavam avançando por 105 subúrbios, e as ruas enchiam-se de rufiões, lançando as mais terríveis imprecações. A generala soou às 11 da noite, o que piorou a confusão que se estava estendendo pela cidade. Umas quantas tropas se reuniram em volta do conde Lagarde, que estava agitado pela maior angústia ao ver que o mal tinha chegado até o paroxismo. Acerca disto dá o Sr. Durant, um advogado católico, o seguinte relato.
Era perto da meia-noite, minha mulher acabava de adormecer. Eu estava ao lado dela, escrevendo, quando fomos perturbados por um barulho distante. Que podia ser aquilo? Para acalmar seu alarme, disse que provavelmente se tratava da chegada ou saída de algumas tropas da guarnição. Mas já podíamos ouvir disparos e gritos, e ao abrir minha janela, distingui horríveis imprecações misturadas com gritos de Vive le Roi. Despertei a um oficial que se alojava em minha casa, e ao senhor Chancel, diretor de obras públicas. Saímos juntos, e chegamos ao boulevard. A lua resplandecia brilhantemente, e se via todo tão claramente como de dia. Uma enfurecida multidão estava dirigindo-se para o massacre juramentado, e a maior parte iam seminus, armados com facas, mosquetes, paus e sabres. Como resposta a minhas indagações, me disseram que a matança era geral, e que muitos tinham já sido mortos nos subúrbios. O senhor Chancel se retirou a colocar-se seu uniforme de capitão dos pompiers. Os oficiais se retiraram aos quartéis, e eu, intranquilo por minha mulher, voltei a casa. Pelo barulho que ouvia, estava convencido de que alguns me seguiam. Me deslicei pela sombra da parede, abri a porta de minha casa, entrei e a fechei, deixando uma pequena abertura pela que podia vigiar os movimentos da partida cujas armas resplandeciam sob a luz da lua. Pouco tempo depois apareceram alguns homens armados levando um prisioneiro junto ao mesmo lugar onde eu estava escondido. Se detiveram, e eu fechei suavemente minha porta e subi sobre um álamo plantado junto à parede do jardim. Que cena! Um homem de joelhos implorando clemência a uns desalmados que zombavam de sua angústia e o carregavam de insultos. Em nome de minha mulher e meus filhos, dizia a ele, deixai-me. O que eu fiz? Por que devíeis assassinar-me por nada? Estava neste momento a ponto de gritar e de ameaçar os assassinos com a vingança. Não tive tempo para decidir-me, porque a descarga de vários fuzis acabou com minha indecisão. O infeliz suplicante, atingido nas costas e na cabeça, caiu para não voltar a levantar-se. Agora os assassinos davam as costas à árvore. Se retiraram de imediato, recarregando suas armas. Eu desci e me aproximei do moribundo, que estava lançando profundos e penosos suspiros. Chegaram alguns guardas nacionais naquele momento, e de novo me retirei e fechei a porta. Vejo um morto, disse um. Ainda canta, disse outro. Melhor será, disse um terceiro, rematá-lo e pôr fim a seus sofrimentos. De imediato descarregaram 5 ou 6 mosquetes, e os gemidos cessaram. No dia seguinte, as multidões acudiram a inspecionar e chegar o morto. Os dias depois de uma matança se observam sempre como uma espécie de festa, e se deixam todas as ocupações para ir contemplar as vítimas. Este era Louis Lichard, pai de 4 crianças. 4 anos depois deste acontecimento, o senhor Durand verificou este relato sob juramento durante o juízo de um dos assassinos. Ataque sobre as igrejas protestantes. Um tempo antes da morte do general Lagarde, o duque de Angulema tinha visitado Nimes, e outras cidades do sul, e naquela primeira cidade honrou os membros do consistório protestante com uma entrevista, prometendo-lhes proteção, e alentando-os a reabrir seu templo, tanto tempo fechado. Tinham 2 igrejas em Nimes, e se acordou que a melhor para esta seria a pequena, e que deveria omitir-se o toque dos sinos. O general Lagarde manifestou que responderia com sua cabeça pela segurança da congregação. Os protestantes se informaram em privado entre si que voltaria a celebrar-se o culto às 10 horas, e começaram a reunir-se em silêncio e com precaução. Foi acordado que o senhor Juilerat Chasseur celebrasse o serviço, ainda que sua convicção do perigo fosse tal que rogou a sua mulher, e a alguns de sua grey, que permanecessem com suas famílias. Sendo aberto o templo somente como questão formal, e em obediência às ordens do duque de Angulema, este pastor desejava fervorosamente ser a única vítima.
Dirigindo-se ao lugar, passou junto a numerosos grupos que o olhavam ferozmente. Esta é a oportunidade, disse um, de dar-lhes o último golpe. Sim, agregaram outros, e não se devem perdoar nem as mulheres nem as crianças. Um malvado, alçando a voz por acima das outras, exclamou: "Ah, eu vou procurar meu mosquete, e 10 como a minha parte." Através destes sons ameaçadores, o Sr. Juillerat continuou seu caminho, mas quando chegou ao templo, o sacristão não se atreveu a abrir as portas, e se viu obrigado a abri-las ele mesmo. Ao chegarem os adoradores, acharam pessoas estranhas ocupando as ruas adjacentes, e também nas escadarias da igreja, jurando que não celebrariam culto nenhum, e gritando: "Abaixo os protestantes! Matai-os! Matai-os!" Às 10, a igreja estava quase cheia, e o Sr. Juillard Chasseur começou as orações. De repente, o ministro foi interrompido com um barulho violento, misturado com gritos de "Vive le roi", porém os gendarmes conseguiram expulsar a estes fanáticos e fechar as portas. O barulho e os tumultos lá fora se duplicaram, e as batidas do populacho que tentava tirar as portas abaixo fez que a casa ressoasse com gritos e gemidos. A voz dos pastores que tratavam de consolar sua Grace fez inaudível. Em vão tentaram cantar o Salmo 42. Passaram lentamente 3/4 de hora. Eu me coloquei, disse Madame Juillerat, ao pé do púlpito, com minha filha em meus braços. Finalmente, meu marido se uniu a mim e me deu alimentos. Lembrei desde o princípio que era o aniversário de nosso casamento. Depois de 6 anos de felicidade, me disse, estou a ponto de morrer com meu marido e minha filha. Seremos mortos ante o altar de Deus, vítimas de um dever sagrado, e o céu se abrirá para receber-nos a nós e a nossos infelizes irmãos. Abençoei o Redentor, e sem amaldiçoar nossos assassinos, esperei sua chegada. O Sr. Oliver, filho de um pastor, oficial das tropas reais de linha, tentou sair da igreja, porém as amistosas sentinelas da porta lhe aconselharam que permanecesse encerrado com o resto. Os guardas nacionais recusaram agir, e a fanática multidão aproveitava tudo quanto podia a ausência do general Lagarde e seu crescente número. Afinal se ouviu música marcial, e vozes desde fora gritaram aos assediados: "Abri, abri e salvai-vos." Sua primeira impressão foi temer uma traição, no entanto logo lhes asseguraram que um destacamento que voltava de missa tinha sido disposto diante da porta para favorecer a saída dos protestantes. A porta foi aberta, e muitos deles escaparam entre as fileiras dos soldados, que tinham empurrado a multidão fora dali. Contudo, esta rua, assim como as outras pelas que deviam passar os fugitivos, logo voltou a ficar lotada. O venerável pastor, Olivier Desmondes, que estava entre os 70 e 80 anos de idade, foi rodeado por assassinos. Lhe deram socos na cara, e gritaram: "Matai o chefe dos bandidos." Foi preservado pela atitude firme de alguns oficiais, entre os quais estava seu próprio filho. Fizeram uma barreira diante dele com seus próprios corpos, e entre seus sabres desembainhados o levaram até sua casa. O Sr. Juillerat, que tinha assistido o serviço divino com sua mulher ao lado e sua filha em braços, foi perseguido e atacado com pedras. Sua mãe recebeu uma pedrada na cabeça, e sua vida esteve em perigo. Uma mulher foi vergonhosamente açoitada, e várias foram feridas e arrastadas pelas ruas. O número de protestantes mais ou menos maltratados nesta ocasião ascendeu entre uns 70 e 80. Assassinato do general Lagarde. Afinal se aplicou a repressão a estes excessos pelo sucesso do assassinato do conde Lagarde que, ao receber notícia deste tumulto, montou em seu cavalo e entrou numa das ruas, para dispersar a multidão. Um vilão tomou suas rédeas. Outro lhe apontou como uma pistola, quase tocando, e bradou: "Miserável! Tu farás que me retire." E logo disparou. O assassino foi Louis Boissin, um sargento da Guarda Nacional.
Porém, embora todo mundo soubesse disso, ninguém tratou de arrestá-lo, e fugiu. Quando o general se viu ferido, deu ordem à gendarmeria para que protegessem os protestantes, e se lançou a galope para seu alojamento, mas desmaiou imediatamente ao chegar ali. Ao recuperar-se, impediu o cirurgião que lhe examinasse a ferida até ter escrito uma carta ao governo, para que, em caso de sua morte, se pudesse saber de onde tinha saído sua ferida, e que ninguém ousasse acusar os protestantes deste crime. A provável morte deste general produziu um pequeno grau de relaxamento por parte de seus inimigos e alguma calma. Porém, a massa do povo tinha se entregado durante demasiado tempo à libertinagem para sentir-se refreado sequer pelo assassinato do representante de seu rei. Pela noite voltaram ao templo, e com machados abriram a porta. O ameaçador som de suas batidas infundiu terror nos corações das famílias protestantes refugiadas em suas casas, até o choro. O conteúdo da caixa de esmolas foi roubado, e também as roupas preparadas para sua distribuição. As vestes do ministro foram destrocadas. Os livros foram rotos ou roubados. As estâncias foram saqueadas, mas as habitantes que continham os arquivos da Inferno, e os sínodos, foram providencialmente passadas por alto. E se não tivesse sido pela muitas patrulhas a pé, tudo teria ficado reduzido a cinzas, e o edifício mesmo seria um monte de ruínas. Enquanto isso, os fanáticos atribuíram o crime do general à sua própria devoção, e disseram que era a vontade de Deus. Foram oferecidos 3.000 francos pela captura de Boissin. Porém sabia-se muito bem que os protestantes não ousariam capturá-lo, e que os fanáticos não quereriam. Durante estes acontecimentos, o sistema de conversões forçadas para o catolicismo estava progredindo de forma regular e temível. Interferência do governo britânico. Para crédito da Inglaterra, o conhecimento destas cruéis perseguições executadas contra nossos irmãos protestantes na França produziu tal sensação no governo que os levou a intervir. E agora os perseguidores dos protestantes transformaram este ato espontâneo de humanidade e piedade em pretexto para acusar os sofredores de correspondência traidora com a Inglaterra. Mas neste estado de acontecimentos, para grande desmaio deles, apareceu uma carta, enviada fazia algum tempo à Inglaterra pelo Duque de Wellington, dizendo que existia muita informação acerca dos acontecimentos do Sul. Os ministros das 3 denominações de Londres, anelantes para não serem mal informados, pediram a um de seus irmãos que visitasse as cenas de perseguição, e que examinasse com imparcialidade a natureza e extensão dos males que desejavam aliviar. O reverendo Clemente Perotti empreendeu esta difícil tarefa, e cumpriu seus desejos com zelo, uma prudência e uma devoção totalmente elogiáveis. A seu retorno proveu abundantes e irrefutáveis provas de uma vergonhosa perseguição, materiais para uma apelação ao parlamento britânico, e um informe impresso que foi circulado pelo continente, e que pela primeira vez deu uma correta informação aos habitantes da França. Viu-se então que a intervenção estrangeira era de enorme importância. E as declarações de tolerância que suscitaram no governo da França, assim como a atuação mais cuidadosa dos perseguidores católicos, operou como reconhecimentos decisivos e involuntários desta interferência que manifestada na dura voz da opinião pública na Inglaterra e em outros lugares, produziu uma correspondente suspensão da matança e os saqueios. Contudo, os assassinos e saqueadores ficavam ainda por serem castigados, e inclusive eram aclamados e premiados por seus crimes. E enquanto os protestantes na França sofriam as penas e castigos mais cruéis e degradantes pelas mais insignificantes faltas, os católicos, tingidos de sangue e culpados de numerosos e horrendos assassinatos, eram absolvidos. Quiçá a virtuosa indignação expressada por alguns dos mais ilustrados católicos contra estes abomináveis procedimentos teve parte, não pequena, em refreá-los.
Muitos protestantes inocentes tinham sido condenados às galeras, ou tinham sido castigados de outras formas, por supostos crimes baseados em declarações realizadas sob juramento de desalmados sem princípios nem temor de Deus. O Sr. Madier de Montagu, juiz do Tribunal Real de Nimes e presidente do Tribunal de Gare de Vaucluse, se sentiu obrigado numa ocasião a levantar uma sessão antes de aceitar o testemunho de um monstro sanguinário tão notório como Trupemi. Disse este magistrado: numa sala do Palácio de Justiça diante daquela na que eu me sentava, vários infortunados perseguidos pela facção estavam sendo julgados, e cada testemunho tendendo à sua condena era aplaudido com gritos de Vive le Roi. 3 vezes se fez tão terrível a explosão deste terrível gozo que foi necessário chamar reforços dos quartéis, e 200 soldados eram frequentemente insuficientes para refrear a multidão. De repente redobraram os gritos e clamores de Vive le Roi. Chegava um homem aclamado, aplaudido, era o terrível Trupemi. Se aproximou ao tribunal. Tinha vindo testemunhar contra os prisioneiros. Foi admitido como testemunha, levantou a mão para que lhe tomassem juramento. Atônito de horror ante aquele espetáculo, me precipitei fora de meu assento, e entrei na sala de conselho. Meus colegas me seguiram. Em vão quiseram persuadir-me para que voltasse à minha cadeira. Não! Exclamei, não vou consentir que este miserável seja admitido para dar testemunho ante uma corte de justiça na cidade a qual tem enchido de assassinatos. No palácio, em cujas escadarias tem assassinado o infeliz Bouillon. Não posso admitir que mate suas vítimas com seu testemunho como se fosse um punhal. Ele um acusador. Ele, testemunha. Não, jamais consentirei que este monstro se levante em presença de magistrados para dar um juramento sacrílego, com suas mãos ainda manchadas de sangue. Estas palavras foram repetidas fora da porta. As testemunhas tremeram. Os faciosos tremeram também, os faciosos que guiavam a língua de Trupemi como tinha guiado seu braço, que lhe ditavam calúnia após ter-lhe ensinado a assassinar. Estas palavras penetraram nos calabouços dos condenados, e inspiraram esperança. Deram a outro corajoso advogado a resolução de assumir a causa dos perseguidos. Levou as orações de inocência e desgraça ao pé do trono. E ali perguntou se a evidência de um Trupemi não era suficiente para anular uma sentença. O rei concedeu um perdão pleno e livre. Resolução final dos protestantes em Nimes. A respeito da conduta dos protestantes, estes cidadãos tão perseguidos, levados a um extremado sofrimento por seus perseguidores, sentiram afinal que somente lhes restava escolher a forma de morrer. Decidiram unanimemente que morreriam lutando em defesa própria. Esta firme atitude fez ver a seus perseguidores que já não poderiam assassinar impunemente. Tudo mudou de imediato. Aqueles que durante 4 anos tinham aterrorizado outrem, agora experimentaram este sentimento. Tremiam ante a força de homens que, tanto tempo resignados, achavam no desespero, e seu alarme se intensificou quando souberam que os habitantes das Cevennes, convencidos do perigo em que se achavam seus irmãos, estavam dirigindo-se ali em auxílio deles. Mas, sem esperar a chegada destes reforços, os protestantes apareceram de noite na mesma ordem e armados da mesma forma que seus inimigos. Os outros desfilavam pelos boulevards, com seu usual barulho e fúria, mas os protestantes permaneceram calados e firmes nos postos que tinham tomado. 3 dias continuaram estes perigosos e ominosos encontros, todavia se impediu o derramamento de sangue pelos esforços de alguns dignos cidadãos, distinguidos por seu nível e fortuna. Ao partilhar os perigos da população protestante, obtiveram o perdão para um inimigo que agora tremia enquanto ameaçava.